ninguém. Vamos esperar até dar 16h10, né? E quando é 16h10 a gente inicia, então. Olha, só porque eu falei que não estava entrando mais ninguém, uma pessoa entrou. Então vamos esperar até 16h10 e aí às 16h10 a gente inicia. Pronto, deu 16h10. A gente ficou então um terço da aula esperando os alunos. Agora a gente vai iniciar então. Agora que o Felipe entrou, a gente pode começar. Vamos falar de gustação. Então a aula hoje é só de gustação, tá? Porque olfação a gente já viu. Na verdade, a olfação a gente não viu, né? Nós vimos o epitélio olfatório, né? Quando nós estudamos lá o sistema respiratório. Então só falta falar da estrutura relacionada à gustação. Eu não vou falar da fisiologia. Aqui a gente tem um desenho da língua, né, na ponta da seta. E vocês aqui na ponta da seta estão notando, né, porque vocês são muito observadores, que nós vamos ter aqui 4 tipos de papilas. Então, o primeiro tipo de papila, que é essa estrutura aqui, né, formada por tecido epitelial e tecido conjuntivo, o primeiro tipo é chamado de papila filiforme. Alguém saberia dizer aí para que serve a papila filiforme? Alguém saberia? Pode ligar o microfone e falar. Para que serviria a papila filiforme? Aumentar a fricção entre a língua e o alimento. Perfeito, isso mesmo. Exatamente isso, perfeito. Aumentar a fricção entre a língua e o alimento. Perfeito. A papila filiforme, consequentemente, não tem nada a ver com a gustação. Tá? Não tem botão gustativo. Então, não tem botão gustativo. Tem nada a ver com a gustação. E a papila encontrada em maior quantidade na língua. Aquela lâmina que nós vimos, tá? Na sala, no laboratório, tem uma quantidade gigantesca de papila filiforme lá. Né? E ela não tem nada a ver com a gustação. Os outros 3 tipos de papila, que são encontrados em número bem menor, elas estão relacionadas com a gustação. Então, a primeira que nós vemos a foto aqui é chamada de papila fungiforme. Elas são encontradas, tá, na margem da língua. Então, a papila fungiforme é encontrada aqui, ó, nas margens da língua. Na papila fungiforme, né, perdoe, vocês estão vendo aqui um epitélio. Que tipo de epitélio é esse, onde eu estou passando a ponta da seta? Que tipo de epitélio é esse? Que tipo de epitélio é esse, gente? Da papila fungiforme. Vamos, gente, alguém liga o microfone e fala. A gente já viu isso lá na sala, gente, lá no laboratório. Que epitélio é esse aqui? Professor, o senhor está passando a seta? Que eu não estou enxergando, não. Tô passando a seta. Ah, agora eu vi. Perfeito, estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Perfeito. É o mesmo que nós vimos lá na lâmina. Nós já vimos isso aqui na lâmina. Não é exatamente essa papila, mas nós vimos isso aqui na lâmina. E aí no centro, o que vocês acham que tem aqui no centro? Pode falar no microfone. No centro. Lâmina própria. Perfeito, isso aí mesmo. Tecido conjuntivo, lâmina própria. Vocês já estão tendo condições técnicas, tá? De poder observar e já diferenciar os tecidos, tá? Então, essa aqui é uma papila fungiforme que é encontrada na margem da língua. Aqui embaixo eu tenho foto de um outro tipo de papila, que é chamada de papila foliada. De novo, nós percebemos aqui na ponta da seta tecido epitelial. Olha só como ele é estratificado. Olha como ele é estratificado. E aí, mais formando o núcleo também da papila, tecido conjuntivo, que é a lâmina própria. Mais embaixo, muscular. Então, aqui a gente está observando uma papila com outro formato, que é a chamada papila foliada. A papila foliada é muito difícil de encontrar na língua, tá? E ela também apresenta botões gustativos.
O quarto tipo de papila que nós veremos, tá? Que eu estou colocando aqui na ponta da seta, porque não tem a foto dela aqui, mas nós veremos a foto dela nos slides para frente. É a chamada papila circunvalada. Vocês estão vendo que ela tem uma formação em V anterior. Ela tem uma formação em V, né? Anterior ao forame cego da língua. Então, tem uma formação em V anterior ao forame cego da língua. Tá? Vamos dar uma olhada, então, na foto, né, da papila circunvalada. Aqui nós temos uma foto da papila circunvalada. Então, na ponta da seta, o que nós temos? Essa aqui é a papila que nós vimos lá na lâmina. Papila circunvalada. Na ponta da seta, o que nós temos? Epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Perfeito, perfeito. E aqui no centro? Lâmina própria de tecido conjuntivo. Perfeito. E aqui nas setas? Nas setas aqui. Perfeito, os botões gustativos ou corpúsculos gustativos, tanto faz, tá? Aqui ele está chamando de corpúsculo gustativo, mas pode chamar de botão gustativo se quiser também. Aqui em cima, pode falar, Adriano. Mestre, desculpe interromper. Tem também um detalhe aqui, ó, detalhe de um poro gustativo. É a mesma coisa do que o botão gustativo, né? Não, mas faz parte do botão gustativo. Lá na frente, quando a gente for estudar direitinho o botão gustativo, eu vou falar o que é o poro gustativo. Na verdade, até agora, nós veremos o que é o botão gustativo, o poro gustativo. Muito obrigado, mestre. Desculpe interromper. Então, continuemos. Vocês estão vendo que entre uma papila circunvalada e outra, tá? Eu tenho a abertura de uma glândula que é chamada de glândula de von Ebner, bem aqui na ponta da seta. Vocês estão vendo? Na ponta da seta? Estão vendo? Sim, sim. Então, isso aqui é uma glândula de von Ebner, tá? Ele se abre, né, no espaço entre duas papilas circunvaladas. O que ele fez aqui? Ele pegou um corpúsculo gustativo e amplificou para a gente poder vê-lo melhor. Então aqui a gente vê na ponta da seta o epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado na ponta da seta. E aqui nós olhamos para as células gustativas. Mais tarde a gente vai ver melhor. Aqui o local onde elas se abrem, né, para o meio externo, eu tenho microvilosidades e esse local aqui recebe o nome de poro gustativo. Então aqui é o poro gustativo com microvilosidades. No ápice. Na base do corpúsculo gustativo saem vários axônios. Na base saem vários axônios. Vamos continuar aqui. Aqui é uma ampliação, né, tirada por microscopia óptica, né, do sulco da papila circunvalada, que é o espaço entre duas papilas circunvaladas. A gente pode chamar de sulco da papila circunvalada. Então, aqui na ponta da seta, nós estamos vendo, né, a porção dutal da glândula de von Ebner. Aqui na ponta da seta, lâmina própria, tecido conjuntivo. Aqui também. Aqui também. Aqui na ponta da seta, epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. E aqui na ponta, nessas setinhas aqui, né, eu estou vendo os corpúsculos gustativos. Aqui uma foto, aqui embaixo, né, na ponta da seta, um corpúsculo gustativo em uma ampliação maior ainda. Então, aqui na lateral, você nota, né, a presença de um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, e abaixo tecido conjuntivo da lâmina própria. Na porção superior, nessa seta aqui, nós estamos vendo o poro gustativo com microvilosidades. Até aqui, alguma pergunta? Gente, até aqui, alguma pergunta?
Esse poro gustativo, então, é só uma estrutura pertencente à outra, né? Na verdade, é um local. É um local, né? Um ponto. Local. Uhum. Local do corpúsculo gustativo. Isso vai ficar mais claro agora. Vamos passar, então? Okay. Quando a gente vê o desenho, sempre fica mais claro. Vocês estão vendo aqui na ponta da seta o desenho do botão gustativo? Então, esse botão gustativo é o mesmo corpúsculo gustativo, é a mesma coisa, tá? Vamos frisar aqui o poro gustativo. Estão vendo aqui poro gustativo? Todo mundo está vendo ou não? Estão vendo ou não, gente? Estamos vendo, professor. Sim, mas ele está destacado em vermelho no meio do texto ali, não é? Exato, poro gustativo com microvílulos. Então, vocês estão vendo que, na verdade, é o local onde o botão gustativo, no ápice, comunica com o espaço, que é o sulco. Tá? Então, é onde o botão gustativo comunica com o espaço entre duas papilas circunvaladas, nesse exemplo aqui, que é o sulco da papila circunvalada. Então, esse é o poro gustativo. Então, ele tem microvilosidades. Agora, vocês vão desenhar isso aqui, tá? No caderno de vocês. Esse botão gustativo aqui. O que nós temos aqui? Temos no botão gustativo as células basais na ponta da seta. São células tronco. Tá? Então, a célula basal, que está na base do botão gustativo, é uma célula tronco. O que ela faz? Ela origina a célula receptora gustativa imatura, que está aqui na ponta da seta. Então, a célula basal origina a célula receptora gustativa imatura na ponta da seta. Essa célula receptora imatura, ela amadurece, né, para gerar as células receptoras maduras, que são as células que têm essas microvilosidades aqui no poro gustativo. As células receptoras gustativas maduras, na base delas, tá, existem aqui conexões com terminações axônicos. Então, com terminações de axônio. Esses axônios, então, se juntam, né, para formar aí um nervo que vai levar informações para o tronco encefálico de gustação. Vocês entenderam o desenho aqui? Eu vou tentar ampliar o desenho desse botão gustativo, tá? Vou tentar ampliar. Oi? Não. Não consegui ampliar, não. Acho que aqui que amplia. Estão conseguindo ver melhor agora? Sim, professor. Sim. Vocês têm alguma dúvida aqui do botão gustativo, do corpúsculo gustativo? Essas células basais serviriam também para sustentação ou apenas são células tronco? Não, apenas são células tronco. Certo. O mestre ia fazer uma pergunta, mas acho que eu vou deixá-la mais para o final, tá ok? Estou chegando no final já. Então, tudo bem. O senhor me deu uma estrutura aqui, passou para nós, né, uma estrutura do botão gustativo, certo? Vocês vão ter que desenhar ela no caderno de vocês, antes da prova. Perfeitamente. Outra coisa, compreendo, o desenho seria para a gente estudar, mas as regiões da língua, né, elas recebem estímulos gustativos diferentes de acordo com a região. Isso é uma realidade? Isso é uma verdade? Por exemplo, o ácido fica numa área, o sal fica em outra, né? Olha, eu já vi essa conversa antes, tá? Mas de tudo que eu estudei, isso não é verdade, não. Mas eu já vi essa conversa antes, sim, viu? Uhum. Não é novidade, não. Mas pelo que eu estudei, aparentemente isso não é assim, não, tá? Entendi. Eu achava bastante simplório, até porque era possível você sentir o ácido numa região, por exemplo, em que ela não estaria. E aí eu ficava imaginando que havia sensores diferentes. Se fossem sensores diferentes, certamente haveriam estruturas anatômicas ou histológicas diferentes. Aí eu vejo que o botão gustativo, na verdade, o senhor
passou uma estrutura que seria igual, né, para a língua toda, por isso que eu pergunto. Mas o que acontece, Adriano? Lembra que tem uma outra questão aqui, tá? Quando a gente olha a língua toda, você vê que, por exemplo, a papila fungiforme está aqui na lateral. Certo. A papila circunvalada, ela se encontra exatamente nessa região que eu estou passando na ponta da seta, somente aqui, tá? Formando um V anterior ao forame cego. A papila foliada, ela está espalhada pela língua, mas ela é muito rara, então tem muito pouco. Então entenda que em regiões diferentes da língua eu encontro papilas diferentes. É. E aí, apesar da morfologia do botão gustativo ser o mesmo, eu não sei se eu posso falar que a estrutura, tá, dos receptores desses microvírulos seja a mesma. Entendi. Entretanto, tá, eu não posso afirmar também que não é. Então, eu não posso afirmar nem que é a mesma estrutura, nem que não é a mesma estrutura. Uhum. Né? Mas entenda que eu encontro em locais diferentes da língua, né, papilas diferentes. Uhum. Mas só que tem uma coisa também, tá? Você lembra, tem um exame que é do nervo facial, Uhum. onde você coloca uma tira embebida em líquido salgado na ponta da língua para saber se o cara tem sensibilidade. Uma tira embebida em líquido ácido, uma tira embebida em líquido doce e uma tira embebida em líquido amargo, para saber se o indivíduo ele está tendo sensibilidade ou não. Você coloca isso no corpo da língua, né, nos 2/3 anteriores da língua. E o indivíduo sente todos esses sabores. Então, esse exame ele é corriqueiramente, quer dizer, ele pode ser realizado em consultório. Né? E o indivíduo sente todos os sabores. Obrigado, mestre. Aqui tem uma outra fotografia tirada por microscopia eletrônica, tá? De um botão gustativo, ou corpúsculo gustativo. Então, aqui está bem claro, né, o epitélio estratificado. Aqui o botão gustativo, né, com as células basais. As células gustativas receptoras imaturas, que também são células de sustentação. E as células gustativas receptoras maduras. Aqui no ápice, né, as microvilosidades no poro gustativo. E aqui ele fez uma ampliação do poro gustativo, porque eu já sabia que o Adriano ia perguntar aquilo, então eu já garanti aqui a foto, né, do poro gustativo com as microvilosidades saindo através desse poro. Tudo bem, então? Entendeu, Adriano? Aqui o poro gustativo é uma região do corpúsculo gustativo onde Entendi, mestre. Microvírus. Pode falar. Entendi, mestre. Obrigado. Então é uma área, né? Uma área de contato, né, que liga ele com o meio externo, né? É uma região. Uhum. Uma região, tá. Onde saem os microvírus aqui. Aqui, só em título de curiosidade, nós vamos ter essas sensibilidades, né? Doce, amargo, salgado, azedo e umami. A umami é o do glutamato monossódico, né? Que vocês percebem quando vocês colocam no alimento, ele abre o apetite. Tá? Aqui também só em título de curiosidade, tá? Então vocês estão vendo aqui a língua na ponta da seta, eu tenho então, né, o axônio, que tem o corpo celular aqui no gânglio geniculado, né? E aí depois esse axônio vai fazer sinapse, né, no núcleo do trato solitário. Esse axônio aqui, tá, que eu estou passando na ponta da seta, é um axônio do nervo facial. Tá? É um axônio do nervo facial. Além disso, na região posterior da língua, e também tá, na epiglote, nós também temos corpúsculos gustativos.
E aí essas informações, elas são levadas para o núcleo do trato solitário através do glossofaríngeo e também do vago. Eles levam essa informação todas para o núcleo do trato solitário. Aí todos eles fazem sinapse no trato solitário. Então, tanto a informação que veio do nervo facial, quanto do glossofaríngeo, quanto do vago, todas as três fazem sinapse no núcleo do trato solitário. E essas informações, então, elas são projetadas, tá, para o núcleo ventral posterior medial do tálamo. E a partir daí, né, para o córtex gustativo, que é o opérculo ínsulo-frontal anterior. Então, isso aqui é só em título de curiosidade para vocês. Por isso que eu falei para vocês, tá, que tem uma avaliação do nervo facial onde o indivíduo coloca tiras com diversos sabores, tá, na ponta da língua do indivíduo. Porque a região dos 2/3 anteriores da língua, tá, a gustação, né, e o tato são inervados pelo nervo facial. Então você coloca tiras, né, com sabores nos 2/3 anteriores da língua, e aí pergunta se o indivíduo, qual sabor o indivíduo sentiu. E aí você está fazendo uma avaliação ali do nervo facial. É claro para vocês? Está claro? Como é que está isso aí? Isso aqui é uma curiosidade, tá? Bacana, professor. Inclusive, isso tem uma aplicação prática muito intensa na enologia, né? Com relação à prova de vinhos e no Ministério da Agricultura com a prova de café, né? Eu acho que eles têm umas soluções em que eles fazem antes do uso para tipo, calibrar o paladar. Olha, eu nem sabia disso. É bem interessante. Bem interessante. Tem uma profissão específica na agronomia para isso, que é o provador de café, né? Que classifica o café, né? Lucas, pode perguntar. Caterine, Lucas. Ué, parar de perguntar? Não, professor, licença. Só para ratificar, é que eu estou vendo aqui no livro do senhor, não tem o texto falando do mame, etc e tal. Aí a gente não precisa preocupar, né? Só para ratificar Não, eu o que falei que você é só falou. título de curiosidade, Lucas. Perfeito, Eu nem perfeito, preocupado professor. com a prova, você tem que preocupar com o conhecimento. Certinho, certinho. Perfeito, professor. Estou te Obrigado. amolando, Lucas, estou te amolando. E Beleza, Caterine? beleza. Brincadeira, brincadeira. Valeu, professor. Professor, o terço posterior da língua é inervado pelo glossofaríngeo e o vago? Sim. Tá. Pegando também a epiglote, né? Uhum. Gente, é só isso? Aqui também tem um desenho, mas é a mesma coisa, tá? Aqui fica claro, tá? Com relação ao que a Caterine perguntou. Vocês conseguem ler ou não dá? Precisa ampliar. Eu tô conseguindo ler, professor. Então, você está vendo Exatamente. aqui, ó, sétimo par. 2/3 anteriores da língua. O sétimo par é o facial. Nono par, que é o glossofaríngeo. 1/3 posterior da língua. 10º par, que é o vago, epiglote. Então, na figura anterior, eu coloquei o glossofaríngeo e o epiglote tudo no mesmo saco. Aqui eles separaram, tá? Conseguem ler o que está escrito aqui ou não está dando? Sim, sim, professor. Consegue ler. Esse livro, eu acho que é um livro adotado até pelo Anderson, que é o Ângelo Machado. Eu acho que é adotado pelo Anderson, não sei. Esse aqui é o Ângelo Machado. Um livro bem famoso. Esse desenho é o mesmo desenho anterior, tá? Mas é só uma curiosidade. Tudo bem, gente? Entenderam? Sim, senhor médico. Então acabou. Na verdade, era só 20 minutos de aula, não era nem 30. Porque, na verdade, a gente não vai falar nada de olfação, né? E o epitélio olfativo, nós já vimos, né, quando a gente estudou sistema respiratório. Né? Então, a gente geralmente não vê aqui, porque a gente já viu no respiratório. Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço, gente. Agora, até semana que vem, então, para a prova, né? Nossa prova é semana que vem, né? Professor, é dia 12? Ah, não é semana que vem, não?
Não, filho, eu tinha deixado a próxima semana sem aula. Sério? Foi. Pô, mas isso é muito prejudicial para vocês, ué, porque vocês vão ficar aqui Pode ser esperando. revisão. Oi? Pode ser revisão, ou então a gente tirar dúvida com o senhor online, não sei. Dúvida de quê? É. Matéria. Histologia. Ué, pode ser, mas eu. Por que não fazer a prova logo, né? Para vocês ficarem menos ansiosos e terminarem logo esse ano. Não, professor, a gente tem 10 mil coisas essa semana. Tá muito cheia a semana pra você. Sim, então, mas é essa semana. Eu tô falando da semana que vem. Então, mas tá muito cheio pra estudar. Só vai ter o fim de semana só pra estudar. Claro que não. Vocês estudam semanalmente, é até melhor, porque vocês não esquecem. Vocês Professor. estudam semanalmente o conteúdo? Vocês Posso não deixar são do aqui tipo que primeiro. deixa para estudar uma semana antes. Eu não acredito nisso.